Livro Parentalidade Consciente, capítulo 4. Como nos comunicamos? Estabelecendo conexões. Introdução. Aprender a se comunicar e a ouvir de forma empática é uma parte vital da parentalidade. No cerne dessa abertura está a presença parental, o estado receptivo no qual captamos os sinais dos filhos e temos compaixão e bondade em nossas interações. A comunicação carinhosa apoia o desenvolvimento de um apego saudável, especialmente importante para construir um relacionamento de confiança entre pais e filhos. Estudos realizados em muitas culturas sugerem que o elemento comum em apegos saudáveis é a habilidade de pais e filhos de manterem um intercâmbio recíproco de sinais. Ele recebe o nome de comunicação contingente e significa que os sinais enviados pela criança são diretamente percebidos, entendidos e respondidos ou pela mãe ou pelo pai em uma dança comunicativa que envolve colaboração mútua. Pais e filhos se sentem bem quando as interações são respeitosas e receptivas para cada indivíduo. A comunicação contingente dá um senso animador de conexão que está no cerne de relacionamentos acolhedores ao longo da vida. É assim que nos sentimos sentidos por outra pessoa, o portal para um eu se juntar ao outro e se tornar parte de um nós. A comunicação colaborativa ou contingente permite expandir a mente, aceitando os pontos de vista alheios e vendo o nosso ponto de vista refletido nas respostas dos outros. Desde o início da vida, a criança precisa de comunicação colaborativa para poder crescer. Quando um bebê sorri e emite sons suaves, pais acolhedores respondem retribuindo o sorriso e imitando alguns de seus sons. Depois fazem uma pausa enquanto espera o bebê responder novamente. Esse diálogo que é iniciado diz ao bebê: eu vejo você, estou escutando você e lhe devolverei um reflexo de você mesmo que é valorizado, para que possa ver e se valorizar também. Gosto de você do jeitinho que você é. Esse diálogo simples estabelece uma conexão por meio do intercâmbio de sinais que criam um senso de junção. O bem-estar emocional da criança é fortalecido nessa dança íntima de comunicação. Na comunicação contingente, o destinatário de uma mensagem escuta com a mente aberta e todos os sentidos. Sua reação depende do que foi realmente comunicado, não de um modelo mental pré-determinado e rígido do que era esperado. O intercâmbio ocorre no momento presente, sem preocupação com eventos internos do passado. A comunicação contingente é repleta de possibilidades para conexão porque, em vez de responder automaticamente, os pais respondem aos sinais enviados de fato pela criança. Na comunicação contingente, os pais prezam o ato de escutar. É frequente pais não escutarem uma mensagem que a criança expressa por estarem preocupados com os próprios pensamentos e sentimentos. A verdadeira mensagem de uma criança nem sempre é prontamente evidente, e os pais têm de decodificar a mensagem para entendê-la. É importante lembrar que mesmo que as mensagens dos filhos não façam sentido imediatamente para você, eles estão tentando da melhor maneira possível ter suas necessidades atendidas nessa fase da vida. Como exemplo, vejamos o caso de uma mãe que volta para casa após o trabalho e assim que entra pela porta, vê seu filho de 1 ano e 10 meses correndo entusiasticamente para recebê-la. Ele quer se reconectar com ela após aquele dia que passaram separados. A mãe, porém, tem outros planos. Ela quer se desfazer do papel profissional e assumir o maternal, então dá um abraço rápido e distraído na criança enquanto se caminha para o quarto para trocar de roupa e diz: eu volto em 1 minuto. Essa conexão rápida, seguida de uma separação, não satisfaz a criança, que vai chorando atrás da mãe pedindo colo. A mãe tenta se desvencilhar do filho para terminar o que está fazendo, então a criança fica transtornada, chora mais alto, se joga no chão e começa a chutar a parede. Isso irrita a mãe cansada,
que não quer ouvir o barulho dos chutes nem ter de lavar as marcas na parede. A mãe acha que o menino está sendo irracional e exigente demais. Então diz com severidade: só vou brincar se você parar imediatamente com esse chilique. Ao ouvir isso, o menino sente uma desconexão ainda maior devido à raiva da mãe, fica mais transtornado e dá um murro nela. Agora, a mãe não quer dar nem um pouco de atenção porque acha que ele está reagindo mal e não pretende reforçar esse mau comportamento. A mensagem do filho sobre o quanto era importante se reconectar com a mãe após um dia longo de separação não foi entendida, e ele começou a aprontar em virtude dessa frustração. Ou seja, continuou buscando estabelecer a conexão, porém de maneiras negativas. Se houvesse entendido o sinal inicial, a mãe poderia ter optado por se sentar no sofá durante alguns minutos para falar com o filho e acariciá-lo ou ler um livro para ele, antes de ir ao quarto trocar de roupa. Sabendo que a reconexão após uma separação é muito importante para uma criança pequena, os pais devem criar expectativas mais realistas e evitar uma frustração desnecessária para ela e para si mesmos. A comunicação contingente levaria a mãe a uma escolha diferente que poderia ter mudado a interação com o filho, com ambos se sentindo conectados e tendo uma noite agradável. Quando uma criança não se sente compreendida, pequenos acontecimentos podem se tornar problemas enormes. Contingência e coerência. Por que a comunicação contingente colaborativa é tão importante? A partir de uma perspectiva biológica, a maneira com que a comunicação interpessoal molda as estruturas neurais que criam o senso de self pode ser descrita do seguinte modo. Quando a pessoa envia um sinal, seu cérebro fica receptivo às respostas dos outros. As respostas recebidas ficam gravadas nos mapas neurais do senso do self. Uma representação neural do self, conforme mudado pelo outro, é criado no cérebro e se torna um aspecto central do senso de identidade da pessoa. Se as respostas dos outros para nós são contingentes, o maquinário neural cria um senso interno de coerência em uma conexão entre o nosso self e o self da outra pessoa. Há uma relação coerente entre o self antes de o sinal ser enviado e o self após o sinal ser respondido. Como acontece? Há uma resposta contingente quando a qualidade, intensidade e sincronização dos sinais do outro refletem claramente os sinais que foram enviados. Com interações interpessoais contingentes, criamos um senso neural de consolidação e empoderamento em um mundo social de conexões. Esses tipos de conexões criam uma forte coerência interna do self. Quando há comunicação contingente em nossas interações, nosso senso do self com aquela pessoa é positivo, pois nos sentimos compreendidos. Temos a sensação de que não estamos sozinhos no mundo, pois nosso self está conectado a algo maior do que os limites da epiderme. No decorrer do tempo, padrões frequentes de comunicação contingente também permitem o desenvolvimento do self autobiográfico coerente que conecta o passado, o presente e o futuro imaginado. Tanto aqui e agora, quanto as formas autobiográficas reflexivas da consciência plena moldam nossa experiência interna em relação ao mundo. A comunicação contingente colaborativa nos permite expandir o senso do self. Sentindo-nos conectados com os filhos, podemos nos tornar mais receptivos a eles. Essa é a essência da comunicação colaborativa. As respostas dos outros não são meramente espelhos de nossos sinais, pois também incorporam a essência da visão das outras pessoas, o que dá sentido à nossa comunicação. Dessa maneira, as crianças passam a se sentir sentidas, pois percebem que suas mentes existem nas mentes dos pais. A aprendizagem acontece em um contexto social. Por meio dessa junção, as crianças constroem o conhecimento social e um entendimento do self que jamais seriam adquiridos no isolamento. Esse processo se chama co-construção. Em parte, o autoconhecimento é um processo co-construtivo, e as crianças aprendem sobre si mesmas por meio da comunicação e das conexões que têm com os pais e os terceiros.
Vejamos o tipo de experiência que uma bebê que está chorando porque está com a fralda molhada pode ter com a mãe. Em uma situação ideal, a mãe ouve a bebê chorando, capta logo esse sinal de aflição e troca sua fralda. A criança sente 1. Incômodo com a fralda molhada e avisa por meio do choro. 2. A mãe acaba com a fonte de aflição da bebê. E 3. O senso coerente do self transformado pela interação com a mãe. É assim que a contingência interpessoal cria coerência interna. Uma situação diferente ocorre se a mãe não percebe ou não entende o sinal da bebê e não dá a resposta apropriada. Por exemplo, a mãe tenta entreter a bebê brincando com ela, servindo-lhe a papinha ou ninando-a para dormir. A bebê pode sentir 1. Desconforto e chorar. 2. Respostas não contingentes nem confortantes enquanto continua aflita e desconectada da mãe. E 3. Sem senso coerente do self transformado pela interação com a mãe, a bebê é deixada em um estado de isolamento. O mundo exterior não lhe dá apoio e o senso de self da bebê se constrói a partir dessa forma desconectada de comunicação. Em experiências inconsistentes, a criança não sabe o que esperar nem em quem confiar. Sendo assim, acumula um senso do self conforme transformado pela interação com a mãe como falível e inconsistente. Às vezes, a comunicação contingente cria um senso coerente do self. Outras vezes, deixa a criança em um estado de isolamento por falta de coerência. O sentimento resultante na criança é que o mundo não é um lugar confiável e o senso do self fica dominado pela ansiedade e incerteza. Para florescer, uma criança, e talvez qualquer pessoa, seja qual for sua idade, precisa de comunicação contingente com as pessoas significativas para ela. Uma criança precisa especialmente de uma mãe ou um pai bom o suficiente. Nenhum pai ou mãe podem manter comunicação contingente o tempo todo, mas experiências frequentes de se sentir conectado são vitais na construção de relacionamentos. É um desafio entender sempre os sinais dos filhos, e certas crianças são especialmente difíceis de entender e acalmar. Quando as desconexões e mal-entendidos inevitáveis ocorrem, devemos restaurar esses rompimentos para que os filhos aprendam que uma reconexão saudável é possível. A acumulação de experiências positivas de conexão dos nossos filhos conosco, por meio da comunicação contingente e de momentos essenciais de restauração interativos, permite que eles formem um senso coerente do self enquanto se desenvolvem. Estar aberto ao processo complexo de comunicação contingente requer disposição para se tornar parte de algo muito maior do que um self definido pelos limites físicos do corpo. Tal colaboração íntima pode ser difícil se os pais não tiverem um senso de conexão nas próprias infâncias. É um desafio se manter aberto aos processos básicos de perceber, entender e responder à comunicação enviada pelos filhos. A experiência de uma criança com comunicação imprópria, não contingente, pode gerar sofrimento emocional e limitar sua abertura para fazer mais tentativas de se conectar. As crianças ficam confusas se a realidade de uma experiência delas é negada ou incompreendida pelos pais ou outro adulto importante, pois é justamente com essas pessoas que elas mais precisam se conectar. Negando a realidade. Todos os dias perdemos oportunidades de estabelecer conexões verdadeiras porque, em vez de escutar e responder apropriadamente aos filhos, reagimos apenas com base no nosso ponto de vista e não conseguimos estabelecer uma conexão com as experiências deles. Quando as crianças nos contam o que pensam ou como se sentem, é importante respeitar sua experiência, seja ela a mesma que a nossa ou não. Pais devem escutar e entender a experiência dos filhos ao invés de dizer o que pensam ou sentem não é válido. Que o que pensam ou sentem não é válido. Os exemplos a seguir ajudam a esclarecer essas ideias. Imagine que seu filho está pedalando o triciclo e leva um tombo. Sua impressão é de que ele levou apenas um susto, mas o menino começa a chorar, então você diz: "Você não se machucou, então não precisa chorar. Afinal, você já é um menino grande.
Seu filho se machucou mesmo ou está com um orgulho ferido, mas mesmo assim você lhe diz que sua experiência não é válida. Considere agora como a criança poderia se sentir se você desse uma resposta contingente. Você se assustou quando passou por aquela lombada e caiu na grama? Você se machucou? Ou imagine que sua filha manifeste com entusiasmo o desejo de ter um certo brinquedo que viu na televisão e você diz: "Ah, não, você não quer isso para valer, pois não passa de uma porcaria." Sua filha acabou de dizer que quer aquele brinquedo, o que não significa que tenha a obrigação de satisfazer esse desejo, mas você pode, ao menos, reconhecê-lo. Deve ser mesmo divertido brincar com isso. Conte por que você gostou dele. Se ela continuar insistindo em ganhar o brinquedo agora, você pode dizer: "Sei que é difícil esperar quando a gente gosta tanto de uma coisa. Que tal você anotar o nome do brinquedo e me dar no papel? Aí, quando for a época de lhe dar um presente, vou me lembrar do que você quer ganhar." Quando os pais entendem que é preciso deixar os filhos terem e expressarem desejos sem ter de realizá-los, isso os liberta para fazer uma conexão com a experiência da criança sem ter de negar os sentimentos dela. Mari observou um exemplo mais extremo de comunicação não contingente que estava visitando uma classe de alfabetização, quando estava visitando uma classe de alfabetização. A professora estava trabalhando com um grupo pequeno de crianças, enquanto o restante dos alunos trabalhava em suas carteiras de forma independente. Um menino estava tendo um pouco de dificuldade com seu projeto autônomo. Após algum tempo, se esforçando sozinho, pegou seu papel e foi pedir ajuda à professora. Sem querer interrompê-la, ficou em silêncio perto dela por alguns momentos, esperando ser notado. A professora ignorou-o, pois havia instruído as crianças a trabalharem em suas carteiras e ele havia desobedecido. Ele então falou para atrair sua atenção e perguntou o que queria. Sem virar a cabeça para olhá-lo, ela disse: "Andy, você não está aqui." O menino ficou confuso. Após esperar um pouco, ele tocou no ombro dela e repetiu a pergunta. Ela então virou a cabeça, olhou para o lado e disse: "Andy, você não está aqui." Ela estava focada nas próprias regras, não na comunicação com o menino. Andy se afastou cabisbaixo e voltou lentamente para sua carteira. Sentou-se e, com desânimo, fez algumas marcas no papel. Frustrado com seu trabalho, estava buscando conexão e ajuda. Qual foi sua experiência interna com aquela interação com a professora? Para qualquer pessoa, não obter conexão em momentos de necessidade gera uma emoção intensa de vergonha. Para um menino de 5 anos, tentar entender a frase "você não está aqui" também deve ter sido muito complicado. Além de ele ter de lidar com uma comunicação não contingente, a resposta da professora é de enlouquecer. Suas palavras negam a realidade dele e também o comportamento dela. Se realmente ele não estivesse ali, porque ela estaria falando com ele, esse é um exemplo crucial de um descompasso entre as palavras e o comportamento dela e a necessidade dele de conexão. Quando há um descompasso entre a necessidade infantil e de conexão e as respostas indiferentes de um adulto importante, a criança se sente isolada e sozinha. Quando suas emoções são ativadas, a criança geralmente precisa de conexão. Nesses momentos, se torna mais vulnerável à insensibilidade. Comunicação entre os hemisférios. A comunicação inclui os componentes verbais e não verbais da linguagem. O componente não verbal da comunicação ajuda a pessoa a se sentir conectada e amparada. Ser compreendido requer mais do que palavras. Mensagens não verbais, na maioria das vezes, são percebidas inconscientemente e têm um efeito profundo sobre como nos sentimos. Uma maneira de entender isso é que o lado direito do cérebro é projetado para enviar e receber sinais não verbais e também é dominante na regulação dos estados emocionais. Sinais não verbais contingentemente partilhados podem ter um impacto profundo em como nossas mentes criam um estado de equilíbrio.
O hemisfério esquerdo do cérebro é especializado em enviar e receber dados verbais. Isso significa que nós podemos ter pensamentos baseados em palavras que são bem distintos de nossas sensações internas não verbais. Os sinais enviados pelo hemisfério direito de uma pessoa moldam diretamente a atividade do hemisfério direito da outra. O mesmo se aplica ao esquerdo. Palavras dos hemisférios esquerdos dos outros ativam nossos hemisférios esquerdos. Se os sinais verbais e não verbais enviados por outra pessoa forem congruentes, a comunicação pode fazer sentido. Se os sinais verbais e não verbais transmitem mensagens incongruentes, toda a mensagem será confusa. Estamos recebendo duas mensagens diferentes e conflitantes ao mesmo tempo. Se uma mãe está triste e sua filha, captando os sinais não verbais, pergunta: Mamãe, o que há de errado? Eu fiz alguma coisa que deixou você triste? Com um sorriso forçado, a mãe responde: Não, querida, eu não estou triste. Está tudo bem. A criança ficará confusa com essa mensagem dupla. Sua experiência lhe diz uma coisa, ao passo que as palavras de sua mãe estão passando uma mensagem contraditória. Se há uma discrepância entre o verbal e o não verbal, é muito difícil para uma criança tentar entender a confusão e a incoerência da comunicação. Se aprendemos na infância que emoções são ruins, nossas emoções e as de nossos filhos podem nos causar desconforto. Tais experiências e crenças podem bloquear a habilidade de estar inteiramente presentes em nossos relacionamentos. Os filhos se beneficiam quando expressamos nossos sentimentos de maneira direta, simples e não ameaçadora. Uma criança quer saber o que os pais pensam e como se sentem. Quando estamos transtornados, raivosos, decepcionados, empolgados, orgulhosos ou maravilhados, podemos deixar as crianças a par disso, pois precisam saber que nós também temos sentimentos. Quando expressamos as próprias emoções, os filhos aprendem o que é importante para nós e adquirem um modelo para a expressão saudável das emoções. Crianças aprendem a ser empáticas vendo como nós reagimos emocionalmente, não apenas com as palavras que dizemos. Podemos ser autênticos e veementes se respeitarmos as próprias experiências e as dos nossos filhos. Tabela 5. Comunicação colaborativa. Processos de comunicação: receber, processar e responder. Caminhos para a colaboração: explorar, entender, unir-se. Caminhos para a desconexão: interrogar, julgar, consertar. O senso do self se torna definido pelas maneiras contingentes com que nos conectamos com os outros. O cérebro humano é estruturado para se conectar a outros cérebros. A comunicação colaborativa envolve a conexão espontânea de cada lado do cérebro com os da outra pessoa, pois partilhamos sinais nos domínios verbal esquerdo e não verbal direito. Essa dança de comunicação nos permite sentirmos-nos próximos e conectados com os outros e também que nossas mentes se sintam coerentes e em equilíbrio. O senso do eu é profundamente influenciado pelo pertencimento ao nós. Abrindo os canais de comunicação. Como nos tornamos mais presentes e mais abertos à comunicação colaborativa? Para que ocorra uma comunicação clara com os nossos filhos e com os outros, precisamos receber, processar e responder às mensagens enviadas. Receber uma mensagem em suas formas verbal e não verbal é a primeira parte do processo comunicativo. Sinais verbais incluem palavras que descrevem nossas ideias, pensamentos, sentimentos e qualquer entidade que possa ser traduzida em palavras. Tudo isso advém do lado esquerdo do cérebro. Sinais não verbais incluem contato visual, expressão facial, tom de voz, gestos, postura, sincronização e intensidade da resposta. Tudo isso é enviado e recebido pelo lado direito do cérebro. Os aspectos emocionais que dão sentido à comunicação constantemente se originam basicamente do hemisfério direito. É crucial prestar muita atenção ao componente não verbal de toda a comunicação.
Por meio do partilhamento desses sinais não verbais, são criadas conexões profundas entre dois indivíduos. Processar nos permite entender os sinais que percebemos e escolher uma resposta contingente. Processar envolve filtrar camadas complexas de avaliação pela lente dos modelos mentais moldados por nossas experiências passadas. Tais processos internos influenciam como interpretamos os sinais recebidos no presente e como imaginamos no futuro. Nossas respostas serão moldadas pela maneira com que recebemos e processamos os sinais e os sentidos dado a mensagem conforme ela foi comunicada. Quando escutamos os sinais do filho ou da filha, aprendemos mais sobre seu estado de espírito e ponto de vista. Ter um entendimento sobre a criança é de suma importância quando processamos internamente os sinais recebidos. Esse trabalho interno de processamento também envolve as próprias avaliações de uma experiência. A verdadeira colaboração envolve a fusão de ambas as mentes, respeitando um entendimento da nossa experiência e a da criança. Se os pais só entendem a própria experiência e não se conectam com a experiência da criança, há alta probabilidade deles terem dificuldade para desenvolver um relacionamento estreito e significativo com ela. Por outro lado, se os pais só consideram o ponto de vista da criança e ignorarem sua própria experiência interna, é muito provável que tenham dificuldade para impor limites à criança. Os pais podem começar a se ressentir com o fato de a criança ser muito exigente. Caso esqueçam de considerar o próprio estado interno e só levem em consideração as necessidades e desejos da criança, os pais podem ficar com raiva e exaustos, e a criança se sente insegura com falta de limites. Relacionamentos saudáveis implicam fazer escolhas que respeitem a necessidade de amor e cuidados dos filhos e propiciem experiências que ofereçam uma estrutura dinâmica complexa das interações entre pais e filhos. Uma mãe, por exemplo, estava se preparando para fazer um jantar para o pessoal da empresa quando a filha de 5 anos entrou na cozinha querendo brincar com um estojo de tintas aquarela na bancada. Embora a mãe valorizasse a criatividade e a habilidade da filha a se entreter, naquele momento a atividade atrapalharia muito os preparativos para receber os convidados. Se deixasse a criança pintar na bancada, a mãe provavelmente acabaria ficando irritada com a menina. Um não abrupto como resposta poderia deixar a filha frustrada, e uma desconexão e uma possível discussão iriam desperdiçar tempo e energia. A resposta contingente poderia ser algo como: sei que você adora pintar, mas realmente estou ocupada aprontando um jantar para o pessoal da nossa empresa, e talvez fique irritada se você ficar pintando aqui na cozinha. Essa resposta contingente permitiria que a mãe e a menina entrassem em um processo colaborativo de comunicação, cujo resultado deixaria ambas satisfeitas. Uma resposta contingente não é apenas um espelho refletindo para outra pessoa uma réplica exata dos sinais enviados. Esse espelhamento pode ser extremamente frustrante. Estou chateada de não poder ir ao parque, disse um menino à sua mãe. Dá para ver que você está mesmo chateado com isso. Foi a resposta espelhada dela que o levou a tapar os ouvidos e sair intempestivamente do local. Em vez disso, uma possível resposta colaborativa seria: eu sei que você quer muito ir ao parque hoje e eu também gostaria de ir. É mesmo decepcionante e frustrante ter que mudar os planos. Essa resposta revela que a mãe recebeu os sinais dele, processou-os de uma maneira que mostra que entende o estado de espírito dele e partilhou-os de uma maneira que reflete não só o que ele disse, mas também a totalidade da experiência emocional do menino. Na comunicação não contingente, podemos interrogar, julgar e depois tentar consertar a situação. Na comunicação não contingente, podemos interrogar, julgar e depois tentar consertar a situação. A interrogação envolve o questionamento agressivo e presunções sobre o que a outra pessoa possa estar passando, além de haver motivos ocultos para buscar certas respostas. Por exemplo, se sua filha tímida de 10 anos está tendo dificuldade para fazer amizade em uma nova escola, você pode ficar ansiosa com os relacionamentos sociais dela. Quando ela voltar para casa após a escola, você a recebe imediatamente com perguntas relativas às suas interações. Você brincou hoje com alguém?
Ou você conversou com as meninas no almoço? Embora a intenção seja ajudar sua filha, fazer perguntas com tanta intensidade a alguém que já está insegura com a vida social pode fazê-la se sentir ainda mais inadequada. O julgamento faz suposições sobre aspectos certos ou errados da experiência de outra pessoa. Criticamos a abordagem de diferentes de outra pessoa mesmo quando tentamos receber seus sinais. Às vezes, esses julgamentos provêm de nossos modelos mentais rígidos. Com frequência, as pessoas não estão cientes desses modelos internos e dos vieses que eles criam, os quais as impedem de ser abertas e receptivas. Por exemplo, por querer que sua filha seja mais sociável, você pode revelar sua decepção com ela por meio de suas perguntas e comportamento. Você pode passar a mensagem indiretamente por meio de sinais não verbais de reprovação ou diretamente por meio de palavras escolhidas de que ela tem um defeito. Se você fosse mais simpática com suas amigas, tenho certeza que elas iriam querer brincar mais com você. Ou, por que você não age como sua prima Suzy? Ela sempre é amistosa. Essas declarações críticas não ajudam sua filha a se sentir compreendida ou apoiada, nem fomentam a autoconfiança na menina. Se nossas respostas visam consertar rapidamente a situação, perdemos a oportunidade de criar uma comunicação colaborativa com os filhos. Tentar resolver os problemas dos filhos também desrespeita a habilidade deles de pensar e achar soluções para as próprias dificuldades. Naturalmente, pais são um apoio importante para os filhos aprenderem a resolver problemas. Mas tentar automaticamente resolver as coisas antes de partilhar a experiência com os filhos pode ser intrusivo e desrespeitoso. No exemplo anterior, convidar várias meninas para irem à casa sem consultar antes a filha é uma intrusão e pode gerar maus resultados. Em vez disso, estar aberta ao processo de como sua filha se relaciona com os outros pode gerar novos insights para entender as dificuldades dela e apoiar sua aprendizagem de novas habilidades sociais que lhe dariam mais satisfação nos relacionamentos com os pares. Se conhecer e aceitar o temperamento dela, você poderá oferecer apoio e ao mesmo tempo estimular sua habilidade para desenvolver gradualmente a coragem e se abrir para os outros. Com sua sintonia e compreensão, ela pode se tornar mais segura. Sentindo-se apoiada por você, poderá enfrentar o mundo com mais segurança e disposição para tentar coisas novas. Em vez de tentar consertar, tente se conectar com ela. É preciso manter a mente aberta enquanto tentamos entender as perspectivas dos filhos. Processo e conteúdo. Ficar ciente do processo e do conteúdo da nossa comunicação interpessoal é parte fundamental do autoconhecimento coerente. Com frequência, focamos no conteúdo do que está sendo dito e perdemos de vista o processo de conexão. O sentido das interações, porém, muitas vezes é descoberto no processo, não apenas o conteúdo. O que isso significa? Comunicação é como nos envolvemos com os outros no processo de conexão, não só o partilhamento de certo conteúdo informacional. O fluxo dinâmico de informações, as maneiras com que enviamos e recebemos sinais, forma nossas conexões com os outros. À medida que nos envolvemos no processo de comunicação, o intercâmbio de energia e informações que são a essência das nossas mentes, nos conectando uns com os outros. É comum que pais que possuem questões irresolvidas ou pendentes projetem suas bagagens nas interações com os filhos. Os sinais das crianças então são filtrados pela lente rígida do modelo do mundo dos pais, as distorções de suas mentes nada receptivas. Quando acham que seu ponto de vista é o único e relevante, os pais fecham seus canais para a comunicação aberta e colaborativa. Se a colaboração no relacionamento entre pais e filhos é rompida, a mente da criança pode fechar os canais de comunicação e deixar de ser receptiva à aprendizagem. Quando não estamos em conexão com as crianças, é extremamente improvável que haja qualquer comunicação de apoio mútuo e há alta probabilidade de que pais e filhos acabem ficando frustrados, com raiva e se sentindo mais distantes e isolados uns dos outros.
Nossas vidas refletem o processo de conexão e o conteúdo do que aconteceu conosco no passado. Nossas famílias de origem moldaram não só o que lembramos em relação à infância, mas também como passamos a nos lembrar de nossas vidas e a criar uma mente coerente. Portanto, o intercâmbio de comunicação contingente colaborativa pode não fluir naturalmente, se não fez parte da nossa infância. Felizmente, porém, podemos aprender a escutar nossos filhos e a ficar cientes de suas perspectivas e da nossa. Os padrões de comunicação dos pais moldam a coerência da mente da criança. Tornar-se ciente do processo e do conteúdo da nossa comunicação interpessoal é fundamental para o autoconhecimento coerente. Holofote na ciência. A importância da contingência. Velhas visões sobre a natureza do cérebro humano supunham que havia um sistema neural dentro do corpo que funcionava como uma estrutura independente. Essa visão examinava o cérebro isoladamente, como uma estrutura fascinante e digna de estudo sobre os mistérios. Graças aos avanços tecnológicos, hoje é possível esquadrinhar o funcionamento do cérebro vivo. À medida que os mistérios desse órgão extremamente complexo começaram a ser desvendados, veio a percepção do quanto o cérebro humano é profundamente relacional. O cérebro é projetado para ser diretamente influenciado por suas interações com outros cérebros. Isso não é um acaso da natureza, mas resultado de fatores evolucionários que favoreceram um órgão plástico, que muda com a experiência, e altamente social, que nos permite ser influenciados por nossos companheiros e influenciá-los. Conforme já mencionado, a mente relacional pode ser entendida da seguinte forma: a mente emerge enquanto o fluxo de energia e informações ocorre dentro de um cérebro e entre cérebros. Estudos sobre crianças revelaram há muito tempo a natureza interpessoal da fase inicial de vida. A comunicação contingente, sintonizada, recíproca, mútua e colaborativa é um processo universal e fundamental que liga a criança aos pais. Para entender melhor esse processo, pesquisadores criaram abordagens inventivas para estudar conexões entre mães e bebês. Colwell, psicólogo e pesquisador com formação em neurociência e hoje um dos principais pesquisadores mundiais na primeira infância, sabia que as respostas apropriadas das mães eram essenciais para o bem-estar dos bebês. No experimento do rosto impassível de Ed Tronick, ele pediu a uma mãe para manter o rosto inexpressível enquanto seu bebê tentava se comunicar. Inicialmente, o bebê reage tentando várias vezes se conectar. Então protesta, com agitação, fica confuso e se desliga. Pesquisadores interpretaram isso como a necessidade do bebê de ter comunicação sintonizada. Mas Treverton percebeu que esse experimento não excluía a possibilidade de que os bebês meramente precisavam de uma resposta positiva, não necessariamente uma que fosse sintonizada e contingente. Para investigar essa questão e esclarecer de uma vez por todas qual era o ingrediente essencial na comunicação entre mães e bebês, que tinham entre 3 e 4 meses de idade, ele e seus colegas criaram o experimento da televisão dupla. Bebês adoram perscrutar os rostos dos pais. Imagine um sistema de circuito fechado de televisão, no qual o bebê olha um monitor e vê o rosto da mãe. Um espelho posicionado em um ângulo engenhoso permite que a câmera fique focada no rosto do bebê. Ou seja, o bebê está olhando diretamente para o rosto da mãe na tela do monitor, ao mesmo tempo que, sem saber, olha para a lente da câmera. A câmera então envia a imagem ao outro monitor online que a mãe está olhando. Ela está na mesma configuração, olhando simultaneamente o rosto do seu bebê e a lente da câmera que envia a imagem de volta para ele. A primeira fase é para que eles interajam em tempo real, mas olhando as imagens no monitor. O que um vê é idêntico à situação cara a cara.
Comunicação contingente, na qual há compartilhamento de sinais não verbais, com aumentos e diminuições de energia refletindo o alinhamento de seus estados emocionais primários. Essa sintonia revela como os estados internos do par interagindo se alinham por meio de afetos não verbalmente expressados. A segunda fase do estudo revela a importância da contingência. O rosto da mãe no minuto anterior e gravado em videotape foi mostrado ao bebê. Agora, ele estava olhando o rosto da mãe, vendo as mesmas respostas positivas como antes, porém com uma diferença. Elas deixaram de ser contingentes porque ocorreram algum tempo antes, já que essa era uma gravação do último minuto passando na tela. Os sinais ainda estavam energizados e positivos, mas agora não correspondiam aos sinais do bebê. O que você acha que aconteceu? O bebê teve a mesma série de reações que na situação do rosto impassível? Quando a mãe não mostrava reações faciais, ele ficou inquieto, agitado, confuso e então se desligou. Esse estudo mostrou claramente que os bebês precisam não só das respostas positivas das mães, como também de conexões contingentes. Provavelmente nós precisamos da mesma contingência ao longo da vida. O senso do self é criado nos relacionamentos que temos com os outros. A comunicação contingente permite que nos sintamos coerentes para criar naturalmente um self que seja pleno e vivo e para sair pelo mundo com muita energia e vitalidade. Com a comunicação rompida, a contingência é detida. Em seu nível mais básico, o movimento em direção à restauração requer que a contingência seja restabelecida. Com a reconexão, dois estados internos se realinham e o self de cada pessoa adquire um senso renovado de coerência. Contingência e um self coerente. Não é nova a ideia de que a comunicação com pessoas significativas molda quem somos. O psicólogo russo Lev Vygotsky escreveu nos anos de 1920 que o pensamento é um diálogo internalizado. A maneira com que passamos a falar com nós mesmos é moldada por como os outros falam conosco. Aqueles que estudam a narrativa como uma característica central de como passamos a nos definir têm uma visão semelhante. Construímos a narrativa de nossas vidas baseada na natureza das interações que temos com os outros. Com base em pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, o psiquiatra infantil Daniel Stern descreveu como as interações entre pais e filhos moldam o desenvolvimento do self durante os primeiros anos de vida. Avanços recentes em neurociência sugerem que o cérebro humano é refinadamente social. A biologia evolutiva aponta o cérebro como um órgão social do corpo. O ser humano tem o coração para bombear o sangue, rins para filtrá-lo, o estômago para digerir os alimentos e o cérebro para coordenar o mundo interno com o mundo exterior. Como evoluímos em grupos, nossa sobrevivência requereu a aquisição da capacidade de ler os sinais dos outros. Esse processo de leitura da mente não só nos dá informações como nos molda. Estudos desenvolvimentais sobre o chamado referenciamento social apontam que as reações emocionais dos pais reveladas não verbalmente em suas expressões faciais e gestos são determinantes em uma situação ambígua para as reações emocionais e comportamentos de uma criança. Outros estudos recentes de neurociência utilizaram os dados de pacientes com lesões cerebrais para investigar como o senso do self é criado e como nos tornamos conscientes. O neurologista Antônio Damasio escreveu sobre como áreas específicas do cérebro de um indivíduo criam um senso do self. Seu trabalho feito com pacientes que têm problemas neurológicos nos ajuda a entender melhor a mente relacional e o cérebro social. O ponto importante é que o cérebro cria neurologicamente um self central que incorpora os estímulos do mundo exterior. Aplicando a ideia de comunicação como o estímulo que muda o self, é possível imaginar como a comunicação contingente pode criar um self central coerente.
Nós propomos que um self neurologicamente coerente é criado quando a resposta do meio social é contingente. Essa proposta se encaixa bem nas noções de Vygotsky e Stern de que o senso complexo do self é formado por experiências impactantes. A consciência de um self autobiográfico é semelhante ao que outros descreveram como uma forma de consciência passada, presente e futura, que é dominada de viagem no tempo mental. Nos trabalhos de Endel Tuvin e seus colegas. A consciência dos eventos que nos impactam a cada momento é chamada de consciência primária e foi descrita por vários pesquisadores como uma forma de consciência do aqui e agora. Essas visões convergentes sugerem que o self é neurologicamente criado em camadas de circuitos que incrustam nossas interações momentâneas com um mundo dinâmico e a acumulação de experiências incrustadas em várias formas de memória. A própria memória é remodelada pela lembrança e pelo processo de criação de conexões neurais novas e sempre em evolução, da mesma maneira que o senso do self se mantém aberto para o crescimento e o desenvolvimento. O desenvolvimento de um senso coerente do self pode envolver as interações de nossa experiência interna do aqui e agora com os outros, assim como a viagem no tempo mental que nos permite criar um self reflexivo, autobiográfico, integrando passado, presente e futuro, já que vivemos em mundos internos sociais dinâmicos que estão sempre interagindo. Integrando os hemisférios. Conectar-se com o outro envolve, no mínimo, duas formas básicas de comunicação, não verbal e verbal. O hemisfério direito, que é o processador não verbal, somático, emocional, social e autobiográfico, permite a utilização de sinais não verbais na comunicação com os outros. A ciência fez uma descoberta interessante. O hemisfério direito parece mais diretamente ligado ao conjunto de circuitos límbicos que media a emoção e a motivação. Portanto, a distinção entre os modos direito e esquerdo de processamento provavelmente inclui a distinção entre o processamento emocional límbico do hemisfério direito e o processamento mais intelectual, racional e, às vezes, chamado neocortical do hemisfério esquerdo. Essa distinção é particularmente relevante para a criação de filhos por algumas razões. Durante os primeiros 2 anos de vida, os bebês são basicamente regidos pelo hemisfério direito. Saber usar o próprio hemisfério direito é crucial para fazer conexões com seu bebê. Quando a criança entra na fase pré-escolar, o corpo caloso, as tiras do tecido que conectam os dois hemisférios ainda estão bem imaturas. Isso faz com que as crianças nessa idade tenham uma dificuldade inata de explicar seus sentimentos com palavras. Às vezes, o hemisfério direito delas pode estar reagindo tão intensamente que elas têm um chilique, um estado no qual não conseguem usar a linguagem para se comunicar. A comunicação tranquilizadora, não verbal, é a melhor opção nessas situações. Escolas geralmente enfatizam mais o processamento do hemisfério esquerdo do que do hemisfério direito. Adultos que cresceram nessas escolas muitas vezes reforçam involuntariamente esse viés injusto em relação à lógica e às palavras. É difícil para o processamento do modo direito se justificar sem recorrer à lógica das palavras para persuasão. Alguém tem que assumir a defesa do hemisfério direito. Afinal, os processos cerebrais do hemisfério direito são importantes para a autorregulação, o senso do self e as conexões empáticas com os outros. Achar maneiras de estimular o desenvolvimento do hemisfério direito de seus filhos e sua integração com o hemisfério esquerdo é crucial para que eles desenvolvam um senso de resiliência e bem-estar.